Olá, signo do Galo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Então, essa leitura aqui agora é para o mês de setembro. Vamos ver quais são as energias gerais para as pessoas do signo do Galo no horóscopo chinês, seja o signo do ano, do mês, do dia ou da hora. Se você ainda não sabe, está chegando agora, dá uma lida aí na descrição do vídeo que eu explico direitinho sobre a carta astrológica chinesa, com o link onde você pode verificar quais são os seus pilares. Então, vamos logo para a leitura para o signo de Galo, mês de setembro. Como será o mês de setembro para as pessoas de Galo, seja Galo ano, mês, dia ou hora. Como será o mês de setembro, universo? Eu já sinto aqui, Galo, antes de abrir, que há muitas coisas na cabeça, né? Muitas coisas na cabeça, muitas coisas no coração. Então, pode haver uma certa sensação de confusão. Vamos ver se confirma aqui. Olha aí, os enamorados, que é um momento decisivo, né? Um momento de encruzilhada. 2 de espadas, confirmando a minha sensação, porque aqui encruzilhada e o 2 de espadas ele representa esse momento de encruzilhada em que a pessoa fica bloqueada diante das opções que aparecem, né? A encruzilhada propriamente dita, a lua falando dessa intensidade emocional também, e o pajem de paus. Veja, as cartas elas trazem a confirmação do que eu estava sentindo, né? Existe aqui uma intensidade emocional diante das coisas que você vem vivendo na vida hoje. A lua, ela traz isso. Não é só sobre o que você sente, mas é sobre o que também está lhe sendo oferecido. É como se a vida, o mundo, as pessoas estivessem oferecendo para você muitas situações intensas. As coisas que aparecem na sua vida, no seu dia a dia, estão sendo intensas para você. E nessa intensidade, você se sente nessa encruzilhada. É como se muitas coisas aparecessem, muitas coisas surgissem para você ou escolher, para você decidir, para você definir na vida, e isso acaba se tomando um efeito de bloqueio, porque quando as coisas se apresentam, né, excessivas, quando você só tem aquele caminho para ir, você só vai naquele caminho. Mas quando surge mais de um caminho e cada caminho já traz outras decorrências, outras possibilidades, a gente acaba ficando bloqueado, não consegue avançar, porque o que se apresenta é muito intenso para a gente. Então, esse mês de setembro me parece um pouco nessa energia de você também não ter pressa, tá? Porque aqui o 2 de espadas, ele também está como um conselho. Olha, você tá ali na encruzilhada. Ao invés de você simplesmente seguir no primeiro passo que você der, antes de seguir, pensa e olha direitinho. E já faz esse estudo, que aí o valete, eu gosto muito da imagem do valete quando ele se apresenta, de qualquer um dos naipes, eu vejo que o valete, ele é aquele que sabe que está precisando dar um passo, está começando algo, porque ele tem uma energia de criança, ele tem uma energia de jovem, e o valete, ele também se coloca no lugar de aprendizado, sabe? Porque justamente ele representa isso do jovem, da criança, o valete é o impulso inicial, ele se coloca no lugar de aprender com os mais velhos, de aprender com a experiência das pessoas, no lugar de aprendizado. Então, quando o valete aparece aqui, nessa situação em que você fica num estado de encruzilhada, e aí vem também o 2 de espadas que diz assim, olha, pare,
sabe? A imagem do 2 de espadas é para mim, quem pegou trem, quem já pegou trem, sabe aqueles avisos que ficam ali, que cruza, né? E diz assim, pare, olhe se o trem está vindo. Esse 2 de espadas, ele está muito nesse sentido para mim. Essa imagem, ela me apareceu aqui. Então, você vai ali atravessar uma região que tem uma linha de trem, você tem que parar e prestar atenção, né? Para não ser atropelada, para não ser atropelado. Então, setembro tá nessa energia, sabe, Galo, para você, de, olha, tem coisas aparecendo aí, várias possibilidades, várias oportunidades, ou situações em que você vai ter que decidir, que você vai ter que escolher, que é justamente a energia dos enamorados, e aí isso acaba lhe confundindo, trazendo essa confusão que a Lua fala, né? Porque a Lua, ela fala de uma intensidade das coisas que mexe com o sentimento, mexe com a cabeça, mexe com as memórias, mexe com tudo. E mexendo com isso tudo, fica nesse impasse que os enamorados falam, né? E aí o 2 de espadas, ele diz, olha, esse impasse, ele é bom, não pense que esse impasse ele vai ser algo ruim para você, porque é o momento de você aprender aqui, é o momento de você parar nessa encruzilhada, olhar para a sua vida, olhar os caminhos que se apresentam, olhar o que você está sentindo, olhar o seu coração, para onde ele está apontando, e aqui eu volto para os enamorados, né? Então ele está no impasse, mas aqui tem uma figura divina apontando para o coração dele, dizendo, é por aqui que você vai escolher, é por aqui que você vai definir a sua vida, né? E se colocar nesse lugar da criança, que é o lugar de quem está pronta para aprender. O lugar da criança também é um lugar de confiança, né? Então, pensando assim naquela criança que confia no pai e na mãe, você ficar nesse lugar da criança que confia na sua intuição, que confia, e aí, dependendo da sua fé, nos seres espirituais que lhe guiam. Entrar nesse estado de confiança vai ser importante para você, nesse momento que você parar e olhar a encruzilhada em que você está, você conseguir identificar quais são os seus sentimentos, quais são os seus pensamentos, e cuidar de que isso não gere essa confusão dentro de você. Lembra no começo, quando eu comecei a embaralhar, eu disse, olha, eu estou sentindo aqui uma certa confusão, né? É uma confusão que é mental e emocional ao mesmo tempo. Então, no momento em que você se tranquiliza, se coloca nesse lugar da criança, de dizer, olha, as coisas, elas vão se explicar aqui para mim, eu vou conseguir compreender e se colocar nesse lugar de fé, escutar bem o que realmente o seu coração está dizendo, então as coisas começam a ficar mais nítidas para você, né? Porque a Lua, ela também fala isso, ela fala que essa confusão e esse excesso de informações e de coisas que aparecem na sua vida, talvez ofertas, talvez propostas, talvez coisas novas que chegam, coisas antigas que vão, isso talvez lhe confunda, mas no momento em que você respira e escuta o coração, as coisas, elas se apresentam, o caminho, ele se apresenta mais nítido, né? Que é justamente isso que o anjo diz para essa pessoa aqui. Mês de setembro, por favor, para o signo do Galo, para auxiliar essas pessoas de Galo a entenderem esse momento de encruzilhada e saberem como seguir esse caminho na vida. A gente tem a carta do navio, caminhos, né? Novos caminhos e mudanças também. A carta da cruz, que por a cruz no Lenormand, ele significa superação, mas
ela está abaixo do 2 de espadas, que em outros tarôs é representado por um X, né? Por uma cruz de espadas. Para mim aqui, então, essa carta, ela fala sobre a superação de impasses, tá? O jardim e a cegonha. Então, fala realmente de coisas chegando para você, de coisas novas, diferentes chegando, né? De outros lugares ou você tendo que ir também, porque a carta do navio ela pode representar isso também, né? Uma mudança na sua vida. Pode ser uma mudança simbólica, pode ser uma mudança física mesmo, e que setembro, então, para que esse novo caminho, para que essa mudança ela se faça, é preciso você assumir a superação desse impasse, né? Dos impasses que vão se apresentar para você em setembro. E esses impasses, eles são sobre justamente situações novas na sua vida que surgem, e é interessante porque a cegonha, que representa a novidade, ela está abaixo do valete, que representa mensageiro, coisa nova que chega também. Então tem aqui uma energia de algo que chega, algo de novo que chega na sua vida. Pode representar uma mensagem que chega, uma carta que seja, um chamado também a algo que seja, e que você deve esperar, deve aguardar esse chamado, deve aguardar essa mensagem para não ficar criando situações, né? A lua, ela também traz isso muito assim da imaginação, do sonho. Então, para você não ficar criando mais impasses com essa cabeça confusa ou esse coração confuso que está aí cheio de coisas para ter que resolver, simplesmente espere que as coisas se apresentem também, né? Então, é aquela imagem do começo assim, pare, né, diante do caminho, e espera também as coisas se apresentarem. Espera essa comunicação que vem, né? Porque essas duas cartas, elas me trazem muito essa coisa da mensagem chegando para você, de uma mensagem chegando para vocês, Galo. E assim que você entrar em contato com essa mensagem, as coisas começam a ficar mais nítidas e mais compreensíveis na sua vida, né? Vamos ver as runas. Por favor, me auxilie aqui a compreender essa mensagem para as pessoas de Galo. Energia de setembro para o signo do Galo. Manás. Raidu. Opa, Isa. Mês de setembro, por favor. E Petro, mais uma vez, confirmando. Petro, ele é uma revelação e ele cai justamente na coluna que fala de mensagem. Então, tem uma revelação, tem uma mensagem, algo que você vai se fazer por conhecer, né? Você vai encontrar alguma resposta, alguma mensagem para você que vai lhe revelar algo, né? Então, assim, paciência, que está pedindo, Isa pede essa paciência, Isa pede assim, nada de colocar as coisas, o carro diante dos bois, paciência, as coisas vão se revelar, as coisas vão se apresentar, você vai compreender a situação. Então, é ter calma, né? E nesse momento da encruzilhada, não se apressar, não se apressar. Eu tenho que seguir por aqui, ou eu tenho que seguir por lá. Quando você sentir um impasse, somente pare, observe os caminhos, escute o coração e espere as mensagens que você vai receber, que vão lhe revelar o que você deve fazer, para onde você deve ir, como resolver as situações e o que a sua vida está lhe chamando para viver. Certo? Então, é um mês bem intenso para vocês do signo de Galo, e essa intensidade ela se dá muito mais pelas coisas que talvez ainda estejam indefinidas, como mostra a Lua, mas que elas vão se apresentar, tá?
o que é indefinido, ele vai vir à tona, vai se apresentar através de alguma mensagem, através de algum ensinamento, sei lá, você vai fazer parte de um curso, e esse curso ele vai lhe auxiliar a ter uma visão daquilo que está meio nebuloso na sua vida, ou você vai receber uma carta, que essa carta ela vai trazer uma revelação importante para você poder tomar uma decisão, né? O que quer que seja nesse sentido está nebuloso agora, mas vai se mostrar, vai se apresentar, você vai compreender melhor através disso que vai chegar através de carta, ou um curso, ou uma aula, uma mensagem, e aí você vai poder fazer a sua decisão, vai poder tomar a sua escolha, mas só vai tomar a sua escolha depois de você passar por esse movimento de compreensão, tá? Então, sem pressa. É um momento de setembro será um momento de você poder tornar as coisas mais nítidas da sua vida, e isso deve ser feito com paciência e observando bem o que o seu coração está apontando também, tá? Confia, fica tranquila. É isso. Bom setembro para você e até a próxima.